Olá, camaradas! Está chegando mais um episódio do nosso pequeno dicionário crítico. Vamos conversar sobre mais um tema que parece não ter nada a ver com cultura viva, mas que na verdade tem tudo a ver. O nosso proto-movimento Cultura Viva entre o reformismo e a revolução. Mas vamos começar fazendo uma reflexão importante. Pode haver democracia no capitalismo? Talvez essa pergunta provoque em você um estranhamento. Afinal, o senso comum, a mídia, os juristas, a grande maioria dos políticos e a totalidade dos capitalistas, dos industriais aos especuladores e rentistas, afirmam que só pode haver democracia no capitalismo e que a ausência de democracia se vincula aos países ditos socialistas. Uma mentira, uma farsa. Inverter essa lógica não somente é fácil, como faz muito mais sentido. Será mesmo possível falar em democracia em um sistema em que a coisa mais sagrada até do que a vida de crianças, é a propriedade privada? Em um sistema no qual poucos detêm os meios de produção e onde a riqueza é concentrada? Onde a massacradora maioria das pessoas é obrigada a vender sua força de trabalho, pela qual recebe uma pequena parcela em relação à riqueza que produz? Onde geralmente o aparato estatal, incluindo o direito, caminha de mãos dadas com o grande capital? Numa perspectiva crítica, que nem precisa ser necessariamente marxista, a incompatibilidade entre democracia e capitalismo salta aos olhos. Não é possível designar como democrático um sistema no qual a desigualdade lhe é inerente e impede o exercício pleno da cidadania, onde um pressuposto para o seu bom e eficaz funcionamento é a exploração. O que há de fato, e às vezes até isso falta no capitalismo, é o que podemos chamar de uma democracia enquanto formalidade jurídica, mas não na vida real, nas relações concretas, no cotidiano das classes trabalhadoras e subalternizadas. Dito isso, e consciente de que vivemos nesse sistema de morte, um debate que surge é sobre como avançar na democracia de modo real. Seria por uma via reformista ou seria pela revolução? Vamos agora dialogar com a camarada Rosa Luxemburgo para compreendermos um pouco mais sobre isso e nos ajudar nas reflexões de hoje. Embora Rosa, partindo de uma densa análise político-econômica, verificasse um falso dilema entre reformas e revolução, ela tinha clareza sobre a incompatibilidade entre democracia e capitalismo. A luta por reformas é importante. No entanto, entre estas e os processos revolucionários, existe uma relação dialética complicada. Um cuidado que se há de ter, por exemplo, é achar que as reformas sociais são um fim em si mesmas, constituem um objetivo autônomo, apartado da estratégia revolucionária. Embora não se possa confundir as políticas públicas, que têm uma dimensão mais limitada e menos aprofundada, com as reformas sociais de caráter mais amplo e estrutural, permitiremos-nos essa aproximação por uma questão didática. Assim, é mais ou menos o que ocorre com pontos de cultura no Brasil e em várias experiências em cultura viva comunitária em outros países latino-americanos. Por ingenuidade ou por senso pragmático de oportunidade, concebem a instalação de leis de cultura viva comunitária em seus países e províncias como o máximo da incidência política, como o ápice da mudança. Alguns, muito inadvertidos, chegam a falar da Lei Cultura Viva como revolucionária, quando sequer está na dimensão de uma reforma social. Para Rosa, a revolução social é diferente da reforma legal não pelo tempo de duração, mas pelo seu conteúdo. Uma se estabelece dentro dos limites do sistema, podendo até o questionar, mas não altera a sua estrutura de funcionamento. No caso da revolução, o que se caracteriza é justamente a ruptura com a ordem político-econômica capitalista e a construção de uma sociedade onde a base de produção não seja pautada pela propriedade privada dos meios de produção. Mas ratificamos que no interior dessa relação dialética, entre os processos reformistas e processos revolucionários, as reformas têm sim relevância. Como assinala Camille Menezes sobre as reformas sociais, comentando Rosa Luxemburgo, do ponto de vista social, elas são importantes por atuarem nas necessidades mais imediatas da melhoria das condições de vida da classe operária. Do ponto de vista político, também são importantes, especialmente porque organizam o proletariado como classe. Afinal, a Revolução Socialista implica uma luta de longo prazo, que exige a criação de condições políticas para a vitória definitiva da classe operária. Nesse processo, cada mobilização social contribui para que os trabalhadores ganhem um grau de maturidade, aprendam com os erros e ganhem consciência de sua força coletiva e de suas necessidades enquanto classe. Rosa nos lembra que há uma pedagogia na luta,
que se forja a partir da organização, da conscientização e ação de combate. Abandonar a luta de classes por noções universais e organizar os trabalhadores sob o ideal de que podemos reformar o capitalismo para torná-lo mais humano e justo é organizar os trabalhadores para a derrota e enfraquecê-los enquanto classe. Realizados esses comentários, retornamos a refletir sobre o Cultura Viva como um candidato a movimento social, não corporativo e utilitário, tampouco bem educado, mas sim insurgente e revolucionário. Um pretenso movimento que se diz vivo e comunitário não poderia ser menos que revolucionário. Mas seremos? Queremos assim nos construir? Deveria, por outro lado, estar conectado com todas as artes, expressões e experiências contestadoras da exploração capitalista e afirmativas de uma democracia real. Também deve estar atento ainda às lutas anticoloniais e ao desmantelamento da ordem patriarcal, bem como incomodado com as pequenas concessões estatais burguesas, sempre mantendo a utopia concreta da revolução. Até a próxima, camaradas! Wow.